Bom, agora nós vamos falar sobre um assunto muito sério, que é a falta de técnicos em enfermagem. E para ajudar a gente nesse assunto, nós estamos recebendo a diretora da Escola de Enfermagem do Hospital Evangélico, a Regina Helena Moraes. Seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada. É um prazer ter você aqui. Esse assunto que é um assunto muito sério, né? A gente percebeu, a gente conversava um pouco antes até mesmo de entrar aqui no ar, sobre essa falta de técnicos de enfermagem. E há uma diferença entre o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e o próprio enfermeiro. Queria que você começasse explicando um pouco sobre essas diferenças. Okay. A tradição dentro da enfermagem, talvez antes mesmo do enfermeiro como nível superior, né? Que é nós tínhamos o atendente de enfermagem, aquela pessoa que cuidava dos cuidados básicos do paciente, né? Já de alguns anos para trás, essa figura saiu e entrou o auxiliar de enfermagem, que já tem uma formação, e o técnico de enfermagem, que tem a formação de nível médio, e o enfermeiro, que é o nível superior. Hoje, inclusive, o auxiliar de enfermagem é exigido dele o nível médio. Há 10 anos ele podia ter o nível fundamental e para concluir, fazer o técnico de enfermagem, ele teria que ter o nível médio. Hoje, auxiliar de enfermagem e técnico tem o nível médio. O auxiliar de enfermagem está, aos poucos, sumindo essa figura. Não que ela não exista quanto profissão, né? Mas é porque ele passa a ser um itinerário da formação do técnico. Então, ele conclui, no caso da nossa escola, 3 módulos, ele tem já o certificado de auxiliar de enfermagem, pode começar a trabalhar enquanto ele conclui o técnico, que é mais um módulo. Entendi. Então, o que acontece? A gente percebe que o técnico de enfermagem está ficando um pouco extinto devido a essa supervalorização dos cursos superiores, que aí então entra o enfermeiro, e até mesmo, vamos ser bem realista, porque os hospitais não estão sendo nada convidatícios a essas pessoas que estão fazendo essas técnicas, porque é muito trabalho, uma demanda extrema de trabalho e às vezes o salário não é tão alto quanto eles gostariam que fosse. Mas tem uma outra oportunidade que são esse trabalho em casa, ou cuidador de idoso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A realidade do técnico de enfermagem no hospital é bastante pesada, no sentido de trabalho, porque quem cuida do paciente é o técnico de enfermagem. Então, é preciso valorizar porque o médico faz o diagnóstico, prescreve o tratamento, e se o paciente está internado, o médico vem acompanhar esse tratamento, mas já fez a parte dele. A enfermeira coordena, distribui esses pacientes, mas quem cuida em todos os sentidos é o técnico, é responsável pela administração de medicação, curativos, alimentação, o bem-estar do paciente, então a responsabilidade dele é muito grande. E é o menos valorizado nessa cadeia toda, sim, né? Sim. E quando você ouve falar sobre erros hospitalares, é sempre o técnico. A culpa é sempre do técnico. É claro que existem erros por parte do técnico, mas a gente tem que pensar que tem uma estrutura toda, né, até de condições de trabalho. Com essa falta de mão de obra, de técnico de enfermagem, isso é uma característica do cenário nacional, não é local, mas com muitos técnicos estão tendo que dobrar. Então, eles saem de um plantão, já entram em outro em seguida, então existe um cansaço muito grande também. Então, se há uma sobrecarga, por outro lado, tem surgido muitas oportunidades fora de hospital. A gente tem que pensar que a saúde não é só hospital. Existe a parte preventiva, nós temos a saúde da família, programa que tem funcionado aqui em Belo Horizonte, que os técnicos estão bastante envolvidos, mas também o atendimento domiciliar. Nós temos uma população envelhecendo, dentro de um contexto familiar em que todos saem para trabalhar. Então, a necessidade de alguém para cuidar desse idoso, acompanhar esse idoso. Então, o cuidador de idoso é um. Outro é o cuidado chamado home care, o paciente debilitado, que não precisa mais ficar no hospital, mas precisa de um cuidado específico. Então, esse atendimento. E também o cuidado com os bebês recém-nascidos, né? Muitas mães, por causa da sua estrutura, e outras porque voltam a trabalhar até antes de terminar o seu período de licença maternidade, precisa de alguém especializado para cuidar dessa criança.
E a formação do técnico ela é fundamental, então, porque a vida do paciente acaba passando a maior parte do tempo na mão do técnico, né? Com certeza. E a gente vê, já vimos na mídia recentemente, técnicos que por erros que cometeram, mataram pessoas, crianças, sim, adultos. Sim. E no caso da escola de enfermagem do Hospital Evangélico, ela já é uma escola tradicional de mais de 40 anos, né, e tem formado muitos técnicos, mas hoje parece que há uma carência de candidatos a se formarem como técnicos. Isso, quer dizer, então há essa oportunidade para as pessoas, talvez elas não saibam, né? Exatamente. O que acontece? A nossa escola existe há 46 anos. Ela foi criada para formar mão de obra para o Hospital Evangélico. Então, ela existe como escola um ano antes do hospital. O hospital estava em construção e a necessidade de formar uma mão de obra para o Hospital Evangélico, considerando que o Hospital Evangélico surgiu por uma questão mesmo de atendimento ao povo evangélico. Hoje ele não é específico, mas ele surgiu por isso, porque os evangélicos não eram aceitos nos hospitais que, na época, eles eram dirigidos por entidades religiosas. Então, por isso, uma mão de obra específica para o evangélico. Nós vamos lidar com o povo evangélico e nós queremos. Então, a escola surgiu, primeiro como internato. Muitas moças vinham do interior, tinham uma casa para morar e tudo para estudar. E hoje, a nossa escola é considerada a melhor escola técnica de Belo Horizonte. E eu estou falando, claro, sou suspeita, eu concordo com isso, porque esse é nosso objetivo. E uma das coisas que eu digo para os meus professores e supervisores de estágio, pensem que o nosso aluno vai cuidar da sua mãe e do seu filho. Se ele está pronto para cuidar da sua mãe e do seu filho, ele pode ir para o mercado de trabalho. Claro. Então, nós não negligenciamos nada. Nós temos alguns alunos que no começo acham que a nossa escola é extremamente rigorosa. Mas quando saem, eles saem tranquilos, seguros do que vão fazer. E com a possibilidade de encaminhamento para o primeiro emprego, por causa do Hospital Evangélico. O nosso estágio é lá e eles saem da escola direto para o hospital. Só não vai para lá aquele aluno que não quer. Tem alguns que têm opções, outros, mas todos os nossos alunos vão para o primeiro emprego. Agora, eu quero só perguntar em relação a tempo de estudo. A gente sabe que o enfermeiro passa pelo curso superior e o técnico, ele faz um curso, eu queria saber mais ou menos o tempo de curso que é feito e até investimento para a gente entender por que está acontecendo até dentro da pergunta dela, Regina, a faixa etária que aceita nesse curso, o pessoal que aceita. Os pré-requisitos em geral, né? Isso. Bom, para o nível técnico, o primeiro pré-requisito é que tenha o nível médio, né? O aluno que está concluindo o nível médio no último ano, ele pode ser aceito, porque ele só pode ter o diploma do técnico se tiver o nível médio. O curso é de duração... Mas mesmo se tiver menos de 18, porque tem gente que forma com 17 e pouco. Pode. Ele não pode ter menos de 18 quando ele estiver concluindo. Então, como o curso são 2 anos e meio, então eu posso aceitar o aluno com 17 anos, 17, 17,5, menos do que isso não, por causa do período de estágio. Sim. Ele vai para o estágio já quando começa o segundo período do curso, segundo semestre de curso, ele já vai para o campo. Então, não pode ter menos de 18 anos, né? Mas o curso é de 2 anos e 2 meses no noturno e 1 ano e 8 meses no diurno. E diurno a gente consegue ter uma carga horária de 4 horas. E essa é uma coisa que nós não abrimos mão. Quando a gente tem 3 horas, são 3 horas. Tem negócio de dizer que o aluno vai para a escola e tem 3 horas, mas não são 3 horas, não. Então, nós começamos às 19 e terminamos às 22h15. Então, os 15 minutos de intervalo são descontados. Então, esse rigor em algumas coisas que é em benefício do aluno faz com que o curso aumente um pouco, mas são 2 anos e 2 meses no curso noturno. Bom, então para quem está em casa, às vezes está perguntando o que eu posso fazer, tem aptidão para isso, ou às vezes quer saber se tem aptidão, vai conhecer o curso, né, Regina? Dá uma passeada por lá, conversar com a Regina, com certeza você vai ser, você vai visitar, vai se apresentar. Conhecer a escola, exato. Verdade. Então fique à vontade, o site vai aparecer aqui embaixo, vamos lá, 1, 2, 3, aí rapidinho, ó, esse site aqui, que é o AEBMG, é isso? aebmg.org.br, o telefone 31
3227-1400. A gente vê aí o mercado de trabalho precisando tanto desses técnicos de enfermagem e também aos domicílios, tanto por alta natalidade quanto também pelo envelhecimento das pessoas, então cuidador de idosos, essas casas de cuidadores de idosos. Então, por favor, entre em contato, quem sabe você é o próximo técnico de enfermagem aí capacitado. E às vezes a pessoa também estava até sem uma opção de trabalho, fica a dica, né? Exatamente. Passa lá o curso de técnico em enfermagem e aí você vai poder ter uma profissão que, vamos dizer assim, ainda que não esteja sendo tão valorizado quanto merece ser, mas com certeza é uma profissão que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Eu posso dizer porque tive hospitalizado recentemente. Exatamente. E olha se não fossem as enfermeiras ali do hospital, viu? Exato. Uma coisa que a gente não esquece é professor, enfermeira que trata a gente bem, na verdade. Então, por favor, dê valor. Tem que fazer com amor, né? A gente também não esquece aquelas que tratam de mal também. Exato. Eu lembro direitinho da enfermeira que pegou uma veia errada para colocar um acesso na minha mão aqui. Eu vou te falar, eu lembro direitinho do rosto dela, a cor do cabelo, eu lembro tudo. A senhora foi lá todo dia. E não foi lá da escola da Regina, pode ter certeza. Ah, essa não foi formada. Uma coisa que é muito importante é a gente pensar na enfermagem, o técnico de enfermagem, como um ministério. Exatamente. Porque, primeiro, ele vai lidar com a pessoa no seu momento mais fragilizado. E outra coisa é que é uma porta de entrada para missionários. Existem países, existem lugares que não aceitam o profissional pastor ou missionário propriamente. Precisa de uma outra profissão. E no mundo inteiro, o técnico de enfermagem tem um papel vital. Nós temos uma pessoa formada, algumas, né? Mas eu me lembro de um casal que fez o técnico e eles foram ser missionários na África. Tem uma mais recente que ela é casada com um pastor e hoje ela é missionária aqui no Espírito Santo, na região de Mata Fria. Tinha um posto médico lá fechado. Então, quando eles chegaram, ela como técnica, ela que cuida de toda a saúde dos pomeranos você entregou ali. ouro aqui agora. Já que você comentou, por exemplo, quem faz o curso técnico de enfermagem, ele consegue depois validar o diploma para você deu uma dica excelente aí sobre ser missionário como um técnico, né? Ele consegue validar depois o diploma, ele consegue trabalhar fora? Olha, o diploma nosso, ele é válido em todo o território nacional. Sim. Porque a escola é reconhecida e tudo. Internacionalmente. Alguns sim, alguns lugares sim. Né? Então vai depender toda da relação do país, legislação do país, mas a gente tem muitos casos de missionários com o curso técnico e isso é uma porta que se abre. Sem dúvida. Com certeza. Ficou uma dica tremenda aqui que eu ia passar em branco. Regina, muito obrigado porque você trouxe essa dica. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada. E a gente espera um novo tempo aí para esses técnicos tão abençoados de enfermagem para a escola também. Com certeza. Tá, eu quero agradecer pela oportunidade e fazer um convite que as pessoas venham conhecer a escola. Porque nós temos uma estrutura muito bem montada, um laboratório, segundo algumas professoras de nível superior, elas dizem, olha, tem muita escola de nível superior que não tem a estrutura que vocês têm. E os professores fazem assim por amor, por entender a profissão, amor à enfermagem, amor na formação dos E sem contar também técnicos. para honrar e glorificar o nome de Jesus, porque afinal Sem de contas, dúvida. sendo um hospital, né, evangélico, precisa glorificar Jesus em tudo que faz. Os nossos alunos são, independente do seu credo religioso, eles são bem recebidos, né? A escola está aberta, é claro, mas os valores principais sobre a questão da presença de Deus na nossa vida, o nosso trabalho em relação ao nosso próximo, a questão de honestidade, por isso esse padrão, às vezes rigoroso que a gente tem é porque a gente acredita que se nós fizermos o nosso melhor, nós estaremos fazendo para a glória de Deus. Amém. E a gente percebe esse comprometimento nas suas palavras. Obrigado, viu, Regina? Obrigada a você.